E aí, apostadores? Patrick aqui com a Barrett. Hoje vamos falar sobre isso. E ele acordou e estava sobre o oceano. Ele se perguntou: como cheguei sobre o oceano? Isso nem faz sentido. E a quantidade de combustível que faltava no avião não fazia o menor sentido que ele tivesse conseguido chegar tão longe. O que estão dizendo, e há uma gravação disso, é que esse cara entrou em transe e estava canalizando alguma inteligência alienígena. Certo, apostadores, por favor, deixem o vosso like, isso ajuda muito os vídeos. E claro, se não são inscritos, inscrevam-se, pessoal. Então, qual o tema do vídeo de hoje? Bem, é sobre essa história maluca que você acabou de ouvir. Tem um vídeo viralizando agora sobre o Joe Rogan falando dessa história. É de um podcast mais antigo, mas, cara, essa história é insana, né? É sobre este piloto mexicano que essencialmente faz o seu primeiríssimo voo na vida, aliás, o seu primeiro voo solo, e aparentemente é canalizado por alienígenas, e eles o utilizam como um microfone para transmitir uma mensagem. Então vamos nos aprofundar nisto. É muito, muito interessante, certo? Então vamos começar. Então, este piloto mexicano estava voando e no meio do voo ele ficou confuso. Ele não sabia o que diabos tinha acontecido. Ele adormeceu e quando acordou estava sobre o oceano. Ele pensou: como vim parar no oceano? Isso não faz o menor sentido. E a quantidade de combustível que faltava no avião dele não fazia sentido para ele ter conseguido chegar tão longe. E o que eles estão a dizer, e existe uma gravação disto, é que este homem entrou num estado de transe e estava a canalizar alguma entidade alienígena. Uma inteligência que, através da voz deste homem, estava a explicar que a raça humana é a única raça inteligente em todo o universo que ainda recorre à guerra e ainda mata pessoas e se envolve em conflitos de grande escala e possui armas nucleares, e que eles precisam parar de fazer isso ou então alguém terá de intervir. Certo, agora vejam, nós vamos chegar à mensagem gravada desse cara mais tarde no vídeo, mas primeiro precisamos de um pouco de contexto e precisamos explorar a história um pouco mais, certo? Então, o interessante é que um ano antes de Rafael ter a sua experiência, certo, este piloto mexicano, houve outro piloto mexicano que teve uma história um tanto parecida. No dia 3 de maio de 1975, o piloto mexicano Carlos Santos Montiel retornou da cidade de Zihuatanejo a bordo de seu avião, com destino ao Aeroporto Internacional da Cidade do México. De repente, quando estava na altitude de Tequesquitengo, no estado de Morelos, ele foi interceptado em pleno voo por 2 objetos voadores não identificados que se situaram em cada uma das asas de seu avião, e um terceiro objeto o atingiu, alojando-se na parte inferior da fuselagem. O piloto, com grande medo, comunicou à torre de controlo na cidade do México a estranha situação que estava a viver naquele momento. A seguir, vamos ouvir um fragmento da gravação original onde se pode ouvir a angústia e a incerteza que o piloto sentiu naquele momento em que relatou ter perdido o controlo do seu problemas. O piloto foi física e mentalmente examinado e foi relatado que ele estava em perfeitas condições de saúde. O caso de Carlos Antônio de Los Santos ganhou uma enorme notoriedade tanto a nível nacional quanto internacional, a ponto de que uma das maiores repercussões que teve por ter revelado a sua experiência foi o assédio de homens misteriosos vestidos de preto que o ameaçaram para que não falasse mais sobre o que viveu.
Então, isso é meio interessante. Basicamente, a história do Rafael chega um ano depois da história do Carlos. Agora, isso pode ser um sinal de alerta pra você, e é um pouco pra mim também, sejamos sinceros, mas esta ainda é uma história emocionante. Este vai ser um daqueles vídeos em que é tipo, você decide por si mesmo, sabe? Uma daquelas coisas. Então, olha, vamos seguir em frente e discutir a história, mas antes de fazermos isso, tenho que manter os microfones ligados, pessoal. Ei, apostadores, tenho mais um dia louco pela frente. Estou pesquisando meu próximo vídeo de OVNI e não tenho tempo para pensar em refeições. Parece familiar? É por isso que Ruel se tornou a minha escolha principal. Ruel é uma refeição à base de plantas, rica em proteínas, nutricionalmente completa e desenvolvida por nutricionistas registrados. Rápido de preparar, super conveniente e me ajuda a manter a consistência sem toda a fadiga de decisão constante. Chega de me preocupar com o que comer, basta pegar e ir, e meu corpo recebe tudo o que precisa. E este mês a Ruel está a tornar ainda mais fácil começar em força com um kit inicial de alta proteína. Ele inclui um pó Black Edition sabor chocolate, 5 garrafas Ruel Black Edition prontas a beber, essas são as minhas favoritas, e um shaker Ruel. O pó Black Edition tem 45 gramas de proteína e as refeições Black Edition prontas a beber contêm 35 gramas de proteína. Isso é uma virada de jogo para se manter abastecido. Este kit está disponível apenas em janeiro e deve esgotar, então haja rápido. Use o link na tela ou clique no link da descrição e use meu código BADED20 ou o QR Code na tela agora para 20% de desconto. O kit inicial de alta proteína apenas para novos clientes. Agora vamos conhecer um pouco mais da história do Rafael, tá bom? Para ter um pouco mais de contexto, sabe? Mais do que apenas o Joe Rogan tentando explicar de memória o que ele fez muito bem, mas este é um programa de TV documental mexicano que meio que lançou uma matéria sobre isso, como o clipe que você viu antes sobre o Carlos, mas este é sobre o Rafael, então vamos ouvir. No entanto, apenas um ano mais tarde, outro jovem piloto aviador mexicano viria a viver uma experiência muito semelhante àquela de Carlos Antônio de Los Santos. Aconteceu às 8 da manhã de uma segunda-feira, 21 de junho do ano de 1976, quando um jovem estudante de aviação, de nome Rafael Pacheco Pérez, a bordo de um pequeno avião, propriedade da Escola de Aviação México, onde cursava seus estudos para obter sua licença de piloto. A rota traçada para o estudante consistia em realizar um sobrevoo na altura de Texcoco com regresso à cidade do México. Pacheco Pérez contava com apenas algumas horas de prática, e esta era uma ocasião em que realizaria a viagem sozinho. Depois de alguns minutos, a sua avioneta perdeu-se dos radares. A torre de controle de Acapulco registrou de repente a presença de um eco no radar que sobrevoava nas proximidades da costa do porto, executando manobras circulares. Nesse momento, o controlador de voo, Carlos de Crescio Bermayer, iniciou comunicação via rádio para tentar descobrir quem estava realizando essas manobras no ar. Ao estabelecer contato com o piloto, este lhe respondeu através de uma misteriosa voz metálica que se identificou como um ser de outro mundo. Então, essa história é uma loucura, né? O que eu acho mais interessante é que foi o primeiríssimo voo solo dele, tipo, isso deve ter sido horrível, né, sua primeira vez. É como se você fizesse, sabe, autoescola e depois saísse sozinho no carro pela primeira vez. Sabe, você é abduzido por alienígenas, né? Mas veja, há muitas evidências que apoiam a alegação dele no sentido de que, sabe, ele não tinha drogas ou álcool no sistema, nem doença mental, certo? Não sei, isso é simplesmente muito interessante. E a distância que ele percorreu, e o combustível e todas essas coisas, então, sabe? Não sei, há apenas algumas evidências corroborativas interessantes. Depois de quase uma hora, os seres libertariam o jovem piloto aviador do estado hipnótico e o devolveriam ao controle da avioneta para que pudesse receber instruções e, ao mesmo tempo, conseguir pousar no aeroporto de Acapulco. As repercussões deste facto extraordinário resultaram numa investigação especial exaustiva por parte das autoridades aeronáuticas mexicanas e, ao que parece, a licença aeronáutica do jovem piloto foi temporariamente suspensa, ao mesmo tempo que desapareceu da opinião pública até que se soube dele quando aparentemente partiu para a ilha de Cuba tomando uma aeronave sem permissão. Bem, suspenderam a licença dele e aparentemente ele nunca mais voou, o que é uma droga total. Mas sabe, eles provavelmente pensaram, ei cara, talvez você seja, sabe, canalizado por alienígenas de novo, certo? E de novo, vamos chegar a essa mensagem em apenas 1 minuto, então fique comigo.
Mas, sabe, vamos discutir, tipo, vamos só deixar de lado a história, os sinais de alerta, isso e aquilo, os sinais positivos, tudo isso. O que as pessoas acreditariam em você mesmo que isso realmente acontecesse, certo? Digamos que você fosse realmente contatado por alienígenas. Quem realmente acreditaria em você, a não ser as pessoas da comunidade OVNI, certo? Mas, sejamos bem sinceros, no geral, você soa completamente louco, não é mesmo? Pause. Mas se, por acaso, isso realmente acontecesse, como é que você conseguiria se provar para qualquer pessoa? Pause. E não é uma possibilidade assim tão remota que pudéssemos ser usados como antenas e canalizados, não é? Dessa forma, se os alienígenas são tão avançados, não é? Na verdade, não é assim tão louco de se pensar. Mas, novamente, as pessoas sequer acreditariam em você, sabe? Essa é a questão. Tipo, se houvesse um evento único onde algo acontecesse e uma raça alienígena interagisse com os seres humanos e depois nunca mais, sabe? Ninguém acreditaria em você, mesmo que fosse real. Se fosse e esse é o problema com eventos únicos. Baseamos a realidade no que experienciamos e o que os outros experienciam no dia a dia, certo? No que temos evidências. Mas se algo acontecesse que fosse completamente único assim, onde eles dissessem, tipo, esta é a única forma de nos comunicarmos, o equipamento deles é muito primitivo, certo? Vamos apenas tomar conta da mente deste tipo, certo? E fazê-lo dizer. Agora, o momento que vocês provavelmente todos esperavam, que é esta gravação, ok, do piloto dos alienígenas canalizando através dele. E isso é meio louco, tá bom? Olha só, tem um vídeo que o Chris Ramsey da Área 52 lançou, né? Um mergulho bem profundo nisso. Vou deixar um link aqui embaixo para o vídeo, se você realmente quer saber tudo sobre essa história. Ele fez um vídeo fenomenal e eu super recomendo, é um mergulho profundo. Mas eu vou colocar um trecho bem curto, porque o Chris, vocês sabem, fez a legendagem desta transmissão e ficou algo realmente muito bom. Então, por favor, ouçam o Chris Ramsey apresentando um pedaço da gravação da transmissão de, mais uma vez, Rafael sendo canalizado por seres extraterrestres. Ora, este é um caso mas tão desconcertante e eu daria qualquer coisa para poder ouvir essa mensagem. E na verdade nós temos um pequeno excerto, um pedacinho dela. Prestem atenção a este arrepiante trecho deste ser a canalizar Rafael. Que loucura. Ele partiu da cidade do México, o que deveria ter sido um voo solo de rotina, com destino à pista de pouso ali perto, em Timalhuacan. Em vez disso, ele voou de forma inexplicável por 300 quilômetros, indo parar em Acapulco, uma viagem que, com seu Cessna 150, normalmente levaria cerca de 3 horas, mas que foi misteriosamente concluída em apenas 1 hora. Ele então contata por rádio o controlador de tráfego aéreo Carlos de Crecce, de quem ouviremos em breve, mas sua voz estava estranha, sem emoção e robótica. O que é interessante, pois era assim que os homens de preto soavam também. A transmissão diz, ele fala porque ele é ordenado. É a voz dele, mas ele não fala por vontade própria. Nós a usamos como um microfone.
E as entidades afirmam ser extraterrestres, fisicamente semelhantes a humanos, novamente, e confirmaram a existência de outras civilizações alienígenas. E a voz falava inglês, espanhol e alemão, 2 línguas que, especialmente o alemão, Rafael não falava. De forma alguma, nem sequer fluentemente. Ele não falava alemão. O interessante aqui também é que foi notado que sem drogas, sem sinais de doença mental, sem hipóxia, mas também que este seria o último voo de Perez. Ele nunca mais voou depois daquilo. Isso o abalou tanto que ele alegou que o evento e os seres por trás dele destruíram sua carreira. Ele acreditava que os alienígenas eram malévolos e que ele havia sido usado contra sua vontade. Embora se dissessem benevolentes, Rafael não pensava assim. Eu sei, é uma história difícil de acreditar, até pra mim. E eu também sou mexicano. Minha família, do lado da minha mãe, ela é da cidade do México, onde tudo isso aconteceu nos anos 70, em 1976. Meu irmão nasceu em 75 em Guadalajara. Não me lembro de ter ouvido essa história enquanto crescia, mas talvez sim, certo? Eu honestamente não sei. Mas, sabe, há alguns sinais de alerta, sim, mas também há, novamente, algumas provas que corroboram. E acho que se você for simplesmente abrir sua mente para esse tipo de possibilidades, é exatamente isso que se torna. E pode ser bem divertido, com certeza. Você não precisa necessariamente acreditar ou não acreditar às vezes. Esta é uma daquelas histórias que é tipo, uau, ok, sabe? Talvez, certo? Quer dizer, sabe? Como o Joe Rogan está prestes a te dizer, eu quero muito acreditar nisso. Eu quero acreditar nisso. Eu quero muito acreditar. Não, eu definitivamente acho que há outras formas de vida lá fora. Eu E também, são mais mas não avançadas. sei o que houve de verdade. Sim, queria muito saber. Eu queria muito. Mas ele adormeceu voando, então podemos confiar nele? Certo, e ele acordou sobre o oceano. Mas se ele acordou sobre o oceano, não faz sentido que ele tenha chegado ao oceano se isso for verdade. Explique isso. Tipo, como ele chegou lá? O que você fez? Você assumiu o controle do avião, moveu-o com sua nave espacial? Ou por que o colocou sobre o oceano para que, se ele caísse, não matasse ninguém? Por que você fez isso? Tipo, o que é tudo isso? E o que houve com o gás? Pois é. Porque eu acho que eles simplesmente pegaram e levaram. É mesmo. Não sei. Estamos te observando. O que mais está escrito? Surpresa diferente. Expede um atestado declarando que estava em perfeita saúde e não havia consumido drogas. Isso arruinou a carreira dele e ele nunca mais pilotou um avião. Uau. Foi o seu primeiro voo solo também? Nossa. Imagina teu primeiro voo a solo e tu pensas, vou pegar uma puta partida a esses filhos da puta, tenho uma ideia, tenho gasolina extra. E de bad, irmão. Foi em 19. Foi em 1976? Uau. Muito bem, apostadores. Mais uma vez, vou deixar um link aqui embaixo para todos os trechos que mostrei hoje. E, novamente, sabe, esta é apenas uma daquelas histórias que é realmente fascinante, não é? Provavelmente permanecerá para sempre um mistério. Mas o interessante é que Rafael pensa que esses seres são malévolos, não benevolentes, como alegaram. E isso parece ser um tema interessante na comunidade OVNI, na comunidade alienígena, certo? É o que as pessoas debatem o tempo todo. Falaria que são uma ameaça ou não, não é? Será que devemos nos preocupar ou não? Eu diria que se o seu corpo for tomado e eles se manifestarem através de você, não há consentimento, certo? É meio que como abduções. Tipo, certo? Como abduções alienígenas onde você não estava realmente. Não há consentimento. Isso não parece bom e estão experimentando em você. E estão essencialmente experimentando no Rafael, usando-o como microfone. Não sabemos os efeitos colaterais físicos que podem acontecer de algo assim, certo? Porque ele mais tarde foi apenas dirigir um táxi, sabe, seguir em frente com a vida e, sabe, não querer mais falar sobre isso, certo? Então, eu não sei. Me digam o que vocês pensam nos comentários, certo? Se alienígenas vierem e fizerem... Tipo, precisamos dar consentimento? Existe um formulário de consentimento prévio? Você pode simplesmente dizer, tudo bem, eu consinto. E então, a partir desse ponto, algo acontece. Algo acontece. Não sei, apenas uma conversa interessante para se pensar. Eles são uma ameaça ou não? Sabe, algo assim. Isso é considerado uma ação malevolente, certo? Mesmo que estejam dando uma mensagem malevolente, benevolente, não sei, muito interessante. O que você pensa sobre a história do Carlos e o que você pensa,
Ou, perdão, a história do Rafael e o que você pensa sobre a história do Carlos que aconteceu um ano antes, certo? E isso prejudica a história de Rafael ou ajuda a dar credibilidade por estarem tão próximos e, certo? Ajuda a dar credibilidade? Certo, pessoal? A gente se vê no próximo. Lembrem-se de nós. Cada dia é um presente, pessoal. Paz. Sim, eu estava ligando para... eu tenho que relatar. Algo que eu vi lá em 2009. Eu moro em Marietta, Geórgia, e eu estava dirigindo na Atlanta Road, indo para Marietta Square. Eu estava parado no semáforo, atrás de alguns carros. Eu estava distraído, mas quando olhei para cima, nenhum dos carros se movia e em alguns carros as pessoas tinham saído e estavam a apontar para o céu. Então, eu olho para cima e havia uma esfera laranja, que tinha o tamanho de uma bola de basquete, parecia uma esfera. E estava apenas, a princípio, sabe, pensei que fosse um meteoro, mas estava só flutuando pelo céu. E eu pensei, isso não é um meteoro, está indo muito devagar. E então, o que me deixou de queixo caído foi que mudou de direção, então estava descendo em um ângulo, como se estivesse flutuando pelo céu, e então... Mas não flutuando como um balão, estava flutuando em linha reta. Mas, sabe, parecia que estava flutuando porque, sabe, você não via nenhuma propulsão ou algo assim. E então ele virou para cima em um ângulo e simplesmente decolou. E já faz tanto tempo que eu nem me lembro se ele simplesmente subiu para o céu ou, sabe, mas eu acho que o carro começou a se mover em um certo ponto e eu pulei de volta no meu carro e comecei a dirigir. Uma coisa é que eu moro perto da Lockheed, minha casa fica a uns 5 ou 6 minutos da Lockheed. E a Praça Marietta fica nas proximidades da base aérea de Dobbins e da Lockheed também. Então eu sempre pensei que talvez, sabe, a Lockheed estivesse testando algum tipo de drone ou algo assim, tipo um pequeno drone de plasma ou uma esfera. Enfim... lembro que era tipo 2008, 2009, eu nem tinha um smartphone. E eu fui pra casa e pesquisei, tipo, se mais alguém tinha visto algo em Marietta. Eu não era o único, tem uma boa quantidade de pessoas que viram, pelo menos 10, 15 pessoas, certo?